Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Agora falar um pouco sobre o hipotálamo e a hipófise, né? Que é uma matéria aí super importante para gente. Então, começar. O hipotálamo, né? O hipotálamo ele vai fazer parte do diencéfalo. O que é o diencéfalo? Eu tenho a parte do tronco encefálico, que é o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, o cerebelo. Eu tenho o telencéfalo, que é o cérebro, né? E eu tenho o diencéfalo, que também faz parte do cérebro, é meio que o centro do cérebro, né? Então, aqui no diencéfalo, quais são as minhas estruturas importantes? Aqui, esse diencéfalo, isso aqui tudo que vocês estão vendo, é o terceiro ventrículo. O terceiro ventrículo, ele é composto pelo tálamo, que é essa parte que eu estou mexendo com o meu mouse. Aqui eu tenho a aderência intertalâmica, aqui o corpo caloso, aqui o forame de Monro, que vai ser muito importante. Esse aqui é o ventrículo lateral e esse aqui é o terceiro ventrículo. E aqui eu vou ter um sulco, que é o sulco hipotalâmico, que ele vem desde aqui, desse forame de Monro até o quarto ventrículo. Isso aqui a gente vai aprender bastante lá em neuro, né? Mas como eu tenho que falar do hipotálamo, vamos falar das estruturas hipotalâmicas, né? Então aqui, essa protuberância é a comissura anterior e a lâmina terminal. E aqui a gente já começa nas estruturas próprias do hipotálamo. O hipotálamo, ele é o assoalho do terceiro ventrículo. Isso aqui tudo é o terceiro ventrículo e o hipotálamo, ele é o chão, né? Então, quais são as estruturas do hipotálamo? Eu tenho aqui o quiasma óptico, que é essa pontinha aqui, o infundíbulo, que é isso daqui, essa voltinha aqui, o túber cinéreo, que é esse túber aqui, e o corpo mamilar. Essas são as quatro partes importantes do meu hipotálamo. Então, eu tenho o quiasma óptico, o infundíbulo, que é essa infusão aqui do hipotálamo, aqui é a glândula hipófise, então eu tenho o hipotálamo em amplo contato com a hipófise, o túber cinéreo e os corpos mamilares. Né? Então, isso daí tem que estar medular na cabeça de vocês. Quais são as quatro estruturas do hipotálamo que formam o assoalho do terceiro ventrículo? Quiasma óptico, túber cinéreo, infundíbulo, corpos mamilares. Então, vamos passar. E a divisão do hipotálamo? O hipotálamo, na sua parte funcional, ele é dividido em um hipotálamo medial e um hipotálamo lateral, né? E ele é dividido por quem? Existe uma estrutura que divide o hipotálamo, que é essa estrutura aqui, ó, que é chamada de fórnix, que é essa estrutura aqui. A gente está vendo essa imagem como se fosse em 3D. Essas partes laranjas, elas estão mais para frente. O fórnix, ele está atrás. E essa substância vermelha, ele está atrás do fórnix. E aqui, essa parte laranja é a parte medial e o fórnix está dividindo essa parte vermelha, que é a lateral, da parte laranja, que é a medial. E nessa parte medial é onde eu vou ter os núcleos hipotalâmicos. Cada núcleo ele tem uma função no hipotálamo. O núcleo é uma região onde eu tenho vários corpos de neurônios que vão exercer certas funções, né? Então, e esses núcleos eles também vão ser divididos. Por exemplo, eu tenho um hipotálamo, que é o hipotálamo pré-óptico, que ele está antes do meu quiasma óptico. Aqui está o meu quiasma óptico, né? E aqui, ó, eu tenho o hipotálamo pré-óptico. Aqui, ó, a área pré-óptica, o núcleo supraóptico, supraquiasmático, que estão próximos aqui ao quiasma óptico. Eu tenho o hipotálamo, que é o hipotálamo tuberal, que é essa parte mais medial, e eu tenho o hipotálamo, que é o hipotálamo mamilar, que está muito próximo aqui, ó, aos corpos mamilares. Então, meu hipotálamo vai ter essas divisões. A gente vai estudar hoje a parte pré-óptica, supraóptica, tuberal e mamilar. Calma que daqui a pouco vai ficar mais claro essas funções do hipotálamo. Aqui, ó, a área pré-óptica. Esses núcleos, o nome deles, muitos vocês não precisam saber. Os mais importantes são esses três aqui, ó, supraóptico, tuberal e mamilar, né? Então, o hipotálamo, ele faz amplas conexões com o córtex.
O hipotálamo, ele faz conexões com o sistema límbico, que faz parte das emoções, a área pré-frontal, que é a nossa zona cerebral de processamento cognitivo, conexões viscerais. O hipotálamo, ele é muito importante como coordenador do sistema nervoso autônomo. Então, sistema simpático, parasimpático, então conexões viscerais e também conexões com a hipófise. A gente vai ver que quem controla a adenohipófise e a neurohipófise é o hipotálamo. E como que ele vai fazer isso? A gente também vai acabar vendo. Então, agora a gente vai falar do hipotálamo supraóptico. Aqui eu tenho o meu quiasma óptico e o supraóptico, ele vai compreender basicamente 3 núcleos. É o supraquiasmático, o núcleo supraóptico e o núcleo paraventricular, que é esse núcleo que a gente está vendo aqui. O núcleo supraquiasmático, ele é muito importante porque ele é um regulador do ciclo circadiano. Ao longo do dia, nós temos os ciclos. A nossa temperatura muda, os níveis de cortisol mudam, os níveis hormonais mudam. E quem faz esse tipo de controle é o núcleo supraquiasmático. Ele tem muitas conexões com a retina. Existe um trato, que é o trato retino-hipotalâmico, que, por exemplo, se tem luz, então é o momento de estarmos mais ativos. A ausência de luz, ela indica, né, para o meu hipotálamo que, poxa, ela já vai ter uma sinalização com a glândula pineal a produzir melatonina. Então, o núcleo supraquiasmático, ele é muito importante no ciclo circadiano. Então, se perguntar, o núcleo supraquiasmático, qual que é a função dele? É ciclo circadiano. Todas as alterações que acontecem ao longo do dia com o seu corpo, elas são, hora ou outra, coordenadas por esse núcleo. E os núcleos supraóptico e paraventricular, eles estão em ampla conexão com a neurohipófise. Eles são os neurônios, eles vão ter neurônios que vão produzir o ADH e a ocitocina. O ADH e a ocitocina, eles vão ser produzidos nesses núcleos supraóptico e paraventricular e vão ser levados até a neurohipófise por um trato, que é o trato hipotalâmico hipofisário. E esse transporte é um transporte neuronal. A gente fala de transporte neuronal, a gente chama esse transporte de transporte anterógrado, né? Que é o transporte que é feito pelos axônios. Né? Então, aqui o corpo de um neurônio, os axônios, que aqui, ó, eles vão lançar, né, esses hormônios aqui na neurohipófise para eles serem secretados. O ADH, ele é produzido de acordo com os osmoreceptores do hipotálamo e a ocitocina, ela vai ser produzida, né, de acordo com alguns estímulos. Por exemplo, a sucção do mamilo das mães lactantes. Isso estimula o hipotálamo a liberar a ocitocina para a neurohipófise e liberar a ocitocina, né? Ou a hora do parto. A gente sabe, né, hoje em dia, que a ocitocina ela é muito importante para as contrações uterinas, né? Então, esses estímulos que vão ser importantes para a liberação desse hormônio. E esse é o hipotálamo supraóptico, né? Que vai ter 3 núcleos. O supraquiasmático, que é do ciclo circadiano, o supraóptico e paraventricular, que tem conexões com a neurohipófise. E agora, a gente vai falar do hipotálamo tuberal. O hipotálamo tuberal, ele vai ter mais ou menos 4 núcleos importantes. Mas aqui, eu vou dar foco em 3, né? Eu vou ter o núcleo anterior. O núcleo anterior do hipotálamo, ele está muito relacionado com o sistema parasimpático, né? Então, o núcleo anterior do hipotálamo, ó, a parte tuberal, essa parte é amarela, né? Essa parte é amarela. Então, eu tenho aqui, ó, o dorsomedial, ventromedial, tenho aqui o núcleo arqueado, que são os 3 principais, e eu vou ter também o núcleo anterior. O núcleo anterior, ele vai fazer o sistema parasimpático. O que o sistema parasimpático faz? Ele está participando da digestão, está participando, está diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a frequência respiratória. O sistema parasimpático, ele é um vasodilatador, então as respostas ao calor são muito nesses núcleos mais anteriores, né? E eu também tenho outros núcleos. Eu tenho o núcleo ventromedial e o dorsomedial.
Esses núcleos ventromedial e dorsomedial, eles participam das respostas de fome e saciedade. O núcleo ventromedial, da parte ventral, ele está relacionado com a saciedade. E o dorsomedial está relacionado com a fome, né? A saciedade, ela também está relacionada com a liberação de leptina pelo tecido adiposo, e a fome, ela está relacionada também com a liberação de grelina pelo estômago, né? O estômago, ele tem algumas células que produzem grelina quando o estômago está vazio, né? E essa grelina, ela atua aqui no hipotálamo para gerar a resposta de fome. E o núcleo dorsomedial e arqueado, eles vão fazer parte, né, de conexões com a adenohipófise, né? Então, esses núcleos arqueados, eles têm conexões com a adenohipófise. E como que eles vão ter essas conexões? Aqui está demonstrado nessa imagem. É pelo trato túbero-infundibular. O núcleo arqueado e dorsomedial, os neurônios desse núcleo, eles mandam hormônios liberadores ou inibidores aqui nas artérias hipofisárias. E essas artérias hipofisárias, elas mandam esses sinalizadores inibidores ou estimuladores para a adenohipófise, para ou liberar algum hormônio ou inibir. Um grande exemplo, o hormônio liberador da tireoide é o TRH. Então, o núcleo arqueado, ele produz o TRH. Ele manda o TRH aqui para a minha artéria hipofisária superior, aqui no infundíbulo, e esse TRH vem até a minha adenohipófise e estimula a minha adenohipófise a produzir o TSH. E esse TSH vai lá na tireoide estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Então, é a partir desse trato túbero infundibular que eu vou ter essa função, né, de produção dos hormônios liberadores e inibidores. Quem controla a adenohipófise é o hipotálamo, né, por esses núcleos, dorsomedial e arqueado. E o hipotálamo mamilar, ele vai ter dois núcleos importantes. Eu vou ter o núcleo posterior e o corpo mamilar, o núcleo mamilar. O núcleo posterior do hipotálamo, ele está muito relacionado com o sistema simpático. E os corpos mamilares, eles vão participar de um dos circuitos mais famosos do mundo, que é o circuito de papéis. O circuito de papéis é um circuito que ele está muito relacionado com a memória, né? Está relacionado com o sistema límbico e com a memória, né? Um circuito da memória. E aqui eu coloquei para mostrar, né? Como que acontece o circuito da memória ou o circuito de papéis. É a conexão do corpo mamilar com o tálamo, com o fórnix, com o hipocampo, com o giro cingulado, as conexões com o córtex pré-frontal. Então, são amplas conexões que elas se interconectam para formar, consolidar as informações que chegam, processar isso na forma de emoções, né? Então, é um circuito extremamente importante e está presente aqui no hipotálamo mamilar. Então, no último hipotálamo, né, no hipotálamo mais posterior, eu vou ter o núcleo posterior, que é o sistema simpático, né, que a gente está cansado de ver, a questão da adrenalina e tal, né, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, inibe o trato gastrointestinal, né, e os corpos mamilares, que eles vão participar do circuito de papéis. E assim, pessoal, a gente termina a nossa aula sobre a hipófise e o hipotálamo. A hipófise, né, como vocês já viram, eu vou ter a adenohipófise, a neurohipófise e a parte intermédia, né? A anatomia da hipófise vocês veem também em outras matérias, né? Então aqui eu dei um enfoque no hipotálamo porque o objetivo, né, nosso é sempre entender cada vez mais essas partes mais complicadas, né? Então, pessoal, sobre a matéria de hipotálamo e hipófise, é isso. Muito obrigado, valeu, até a próxima.